Fala, turma boa, tudo bem? E aí, vamos agora para a última aula aqui dessa sequência que a gente vem trabalhando já faz um tempinho. A gente já passou nesse curso de economia de empresas pela visão da firma, em como a firma produz e como a firma estipula seus custos, né? Ela mede seus custos e como a firma toma decisão a partir do volume de produção e dos seus custos. Depois, a gente começou a entender como é que os mercados funcionam. Inicialmente, a gente começou a entender como é que as firmas tomam decisão de produção a partir da maximização de seus lucros. Como é que as firmas maximizam lucros e, com isso, elas definem quantidade e preço. Depois, a gente começou a ver de forma mais ampla as estruturas de mercado. A gente viu também diferenciação de produtos. A gente viu discriminação de preços, como é que as firmas diferenciam produtos, o que é poder de mercado, como é que a firma tem suas estratégias de preço. Agora a gente vai ver de forma bem geral e resumida como é que funcionam os mercados mais comuns que a gente vê por aí, que são os mercados oligopolizados. São aqueles mercados com poucas empresas, mas às vezes não são poucas de 3, 4. Pode ser poucas de 10, pode ser pouca de 300. Contanto que, se a gente levar em conta o tamanho do mercado e 300 empresas, significa que pode ser uma relação bastante sugestiva em termos de concentração. Vamos supor o seguinte: o mercado de alimentos, varejo de alimentos no Brasil. 300 empresas supermercadistas trabalhando com isso é muito pouco. 300 empresas para atender a alimentação de 207 milhões de pessoas é muito pouco. Então a gente pode dizer que 300 empresas no varejo de supermercados no Brasil é um oligopólio. A mesma coisa, empresas de cimento. Nós temos 5 empresas de cimento no mundo. Para 7 bilhões de pessoas, nós temos 5 empresas. Super concentrado. Veja, o varejo de supermercado é uma estrutura, uma configuração de mercado bem diferente da produção de cimento, da indústria de cimento. Então, são duas estruturas que podem ser generalizadas como oligopólio, mas que possuem características distintas. E aí onde o analista de mercado ele precisa entender. Ele precisa saber fazer essa diferenciação. Agora, em comum a esses mercados e qualquer outro que esteja entre eles, do ponto de vista do gradiente de mercados, o que tem em comum entre esses mercados oligopolizados é o poder de mercado. Obviamente que quanto menor a quantidade de empresas em um mercado, o poder de mercado é bem maior. E em um mercado que tem muitas empresas, o poder de mercado diminui. Então é isso que a gente tem que prestar atenção e é disso que a gente vai falar um pouco aqui nessa última aula desse curso de Economia de Empresas, em que vamos tratar de mercados concentrados ou mercados oligopolizados. Primeiro vamos caracterizar o que é um ambiente de oligopólio. Então, o que eu disse antes, né? Poucas firmas. Aqui, para facilitar, vamos usar um modelo com 2 empresas apenas. Só para questões didáticas, pedagógicas. Mas, de fato, são poucas empresas. Como eu falei, podem ser 5 ou podem ser 300 empresas. Geralmente, esses produtos das 5 empresas, ou seja, um oligopólio mais concentrado, com menos empresa, geralmente as empresas produzem os produtos homogêneos. Cimento. Cimento é igual para todas as marcas, quase igual. Pequenas diferenças, mas é igual. É um substituto próximo. Ao passo que varejo de supermercado é um mundo. Localização, as marcas que ele vende,
os serviços que eles ofertam, os complementares, as lojas que estão complementares ali do lado. Então tem toda uma diferenciação muito maior do que o produtor de cimento. Então, no oligopólio, nós temos essas duas variantes de produto. A decisão de uma firma, e aí entra a questão do poder de mercado, a firma com poder de mercado, quando ela toma a decisão, ela afeta todas as outras. Isso faz diferença. Isso caracteriza bem um oligopólio. Então, é possível ter, no varejo de vestuário, por exemplo, 40 grandes empresas que dominam 40, 50% do varejo de vestuário do Brasil, enquanto 5 milhões de empresas estão ali brigando numa franja competitiva, desde aquela pequena loja de bairro que vende roupas até uma loja de shopping de marca própria que só atende localmente. Então você tem uma difusão, uma profusão, melhor dizendo, enorme de tipos de oligopólio. De novo, o que diferencia no olho a capacidade do analista de mercado. Mas hoje eu quero colocar algumas características e como essas firmas decidem produzir e decidem os seus preços. É isso que a gente vai ver. Um elemento fundamental, aquilo que eu falei, a decisão de uma firma afeta a decisão das demais. Então isso a gente dá o nome de interação estratégica. Essa interação estratégica, ela significa que uma variação do preço, uma variação na quantidade, impacta diretamente os lucros das firmas. E as rivais respondem a isso. Nesse modelo que a gente vai ver agora, vocês vão ver que o modelo mostra uma característica fundamental do oligopólio. Os preços são inflexíveis, são rígidos para baixo. Uma vez que aumenta, dificilmente o preço baixa. Isso é uma característica também chave do oligopólio. Se uma estrutura de mercado, se você está em dúvida e está vendo uma estrutura de mercado em que há guerra de preços e várias empresas baixam preço e depois ajustam de novo para cima, tal, tem essa flexibilidade de ajuste a depender de como anda a guerra ou a demanda mesmo, quando você tem uma crise e as pessoas não têm dinheiro para fazer compras, não vão mais a campo nos mercados para comprar. As empresas fazem o quê? Quando não tem demanda, baixam os preços. E quando você vê mercados em que essa baixa de preço não é percebida ou é muito pequena, aquele mercado é oligopolizado. Então, essas características começam a aparecer, a emergir, a ficar mais forte em evidências para que a gente caracterize o que de fato é um mercado oligopolizado. E a interação estratégica faz com que, numa possível guerra de preços, ou até para evitar guerra de preços, as empresas não cortem preços de modo ostensivo. Por isso, o oligopólio normalmente tem rigidez de preço para baixo. Vamos ver por quê e como. Imagine você seja um oligopolista e, junto com outra firma, oferte produtos diferentes, substitutos próximos, não perfeitos. Produtos diferenciados, numa mesma indústria, são substitutos próximos. A pergunta que se faz: qual a quantidade que você irá vender se você reduzir preço? Como é que fica? E se você reduzir preço, qual o impacto que vai ter no lucro do seu concorrente? Ele vai estar de olho em você. Isso que tem que pensar. Então vamos lá. Eu tenho a minha empresa, que estou com meus preços constantes lá. E eu tenho outra empresa que é arisca. Qualquer mudança nos meus preços, ela vai mudar imediatamente. Aí são as duas curvas de demanda. A azul da minha empresa e a vermelho da empresa do concorrente.
Então, imagina que haja um equilíbrio. O que mostra esse gráfico? Mostra que qualquer ponto diferente desse P0 e Q0, há uma reação. Então, se há um aumento de preço, uma redução de preços por uma empresa, por a minha empresa, por exemplo, a empresa concorrente vai mexer em suas quantidades. Reduzir o preço, ela reduz quantidade. Por quê? Porque provavelmente ela sabe que eu vou reduzir meu preço e aumentar a minha quantidade. Está lá na curva de demanda. Né? Então, há uma reação. Ela acomoda a quantidade. Ela não vai deixar de atender a demanda, mas ela vai acomodar a quantidade. Tanto é que ela faz isso em cima da curva de demanda dela. Né? A mesma coisa é se aumentar preço. Se aumentar preço, a empresa também vai acomodar, né, a quantidade dela. Então, se ela aumentar preço, eu reduzo a minha quantidade. Né? Então, o que está querendo mostrar com esse gráfico é que há uma acomodação, há uma mobilização e a minha decisão afeta a decisão do concorrente. Não é preço rígido ad eterno. Isso é concorrência. Isso é reações, isso é interação estratégica. É isso que a gente está vendo aqui. Então, quando eu coloco as duas curvas de demanda, mostrando que há uma acomodação para baixo, você reduz a quantidade demandada se eu aumento a minha com baixo preço para ganhar mais mercado. Se eu ganho mais mercado, eu aumento, oferto mais. A outra empresa, ela vai diminuir a quantidade demandada dela frente à quantidade que eu aumento no mercado, para que o mercado não altere tanto os preços assim. E com isso, eu não consigo atender a muito mais gente, porque o preço não caiu tanto, porque ela reduziu a quantidade ofertada. Então, sabendo disso, que mesmo que eu baixe meu preço particular no mercado como um todo, o preço não vai baixar tanto, não vale a pena queimar esse cartucho. Então, a empresa acomoda e meu preço termina não tendo muita eficácia, né? E isso faz com que seja inelástico para a baixa de preço o mercado, ou seja, rigidez de preço para reduções de preço. Ao passo que se eu aumento o preço ou ela aumenta o preço, eu vou ofertar mais, porque eu quero ganhar mais, um preço mais alto. Então há essa parte superior da curva de demanda, e aí a gente vai estar chamando já ela de curva de demanda quebrada. Por quê? Do mercado. Por quê? Porque ela é elástica, que eu rapidamente aumento meu preço, faço meus ajustes, mas para baixo não, porque há uma se eu aumento minha oferta aqui, né, baixo o preço, a demanda aumenta do meu produto, mas ao mesmo tempo ela reduz a quantidade produzida dela, fazendo com que o mercado como um todo, o agregado do mercado, reduza a parte da outra concorrente. Então, no fundo, fica elas por elas e o preço não sai muito do canto, confiando que o mercado dá o preço também. Então, essa capacidade de ajustar quantidades e preços é poder de mercado, né? E também justifica como é a interação estratégica do oligopólio. Uma ação individual não fica impune. O mercado ou as concorrentes dão um troco com outra ação. Então, se o concorrente mantém um preço, a demanda é reduzida, mas o preço não aumenta. Né? Mantém o preço, o cara reduz a demanda, aí o preço fica lá, porque eu estou ofertando a empresa 1, que é essa D1 aqui,
meio que compensa a redução de demanda do outro. E aí você termina mantendo o preço sem alteração. Então, o que é que a gente pode tirar de insight disso? O efeito da redução de preço sobre a quantidade irá depender se o concorrente vai ou não cortar preço. Eu posso entrar, existem modelos de oligopólio, como o modelo de Bertrand, com produtos homogêneos. Nós não vamos mostrar aqui, mas existe modelo de Bertrand com produtos homogêneos, onde prevê-se guerra de preço, sucessivas guerras de preço. No fundo, o equilíbrio é o mesmo de concorrência perfeita. Preço é igual ao custo marginal. Para um oligopólio, é meio insano isso, porque o oligopólio não baixa preço. Mas é um modelo possível, pelo menos do ponto de vista formal, nas ideias, né? Contudo, a realidade nos mostra que em oligopólio não há redução de preço fácil, a não ser numa guerra muito forte de preço, como a gente já viveu no setor de telefonia móvel, com ligação à distância, na década de 90. Vivemos uma guerra entre a Interlig e a Embratel, que o CAD, que é o Conselho Administrativo de Direito Econômico, teve que intervir para que as duas empresas não quebrassem. E realmente a Interlig terminou sendo comprada pela própria Embratel. Então, essa briga em oligopólio não é comum, apesar de parecer, mas não é. Os preços, quando caem, são muito poucos, a percentual é muito pouco do volume de venda. Então, no fundo, há uma inelasticidade real dos produtos, dos preços. Então, a gente tem uma interdependência estratégica fortíssima entre os concorrentes e entre o jogo de preços e quantidades produzidas, né? Para sempre o preço ficar no patamar de equilíbrio. E o equilíbrio, que é um jogo empatado? O que é esse equilíbrio, né? No fundo, a gente tem um equilíbrio que chama de Nash, ou seja, cada empresa faz o melhor que pode, sabendo que ela não vai modificar preço, porque sabe que a outra também não vai modificar. São oligopólios, têm poder de mercado. A empresa oligopolizada tem poder de mercado e ela não toma preço de mercado. Ela dá o preço dela. E, às vezes, uma situação de equilíbrio é onde as duas empresas não têm motivo de sair do equilíbrio. Então, esse é o equilíbrio de Nash. Então, a empresa sempre vai saber que a outra vai reagir a qualquer mudança daquele estado de equilíbrio. Esse é o ponto-chave da interação estratégica, né? Esse é o ponto fundamental para entender que no oligopólio as empresas dançam juntas, numa dança sincronizada, às vezes não coordenada, às vezes, apesar de coordenação de mercado ser crime no Brasil, mas às vezes existem mercados mais concentrados ou localizados em que uma empresa sinaliza preço e as outras seguem sem precisar sentar na mesa. Então, há uma dança, a interação estratégica faz que haja essa dança de interação meio sincronizada em relação à oferta dos produtos em mercados, oferta, produto e preço, principalmente preço, nos mercados oligopolizados. E aí, aquele modelo geral de demanda quebrada, eu vou trazer agora para vocês, dizendo o seguinte: olha, isso é uma coisa que é generalizada, ou seja, que é de modo bem simplificado e serve para todo mundo. Obviamente que existem especificidades. Aqui é o modelo geral que eu estou trazendo, porque não existe um padrão único de modelo de oligopólio, exatamente por essa configuração extremamente fluida, né? Extremamente plástica do ponto de vista do mercado. Tanto é que boa parte dos problemas de determinação de preço e quantidades em oligopólio a gente resolve via teoria dos jogos, que não é o caso aqui. Mas teoria dos jogos
seria a abordagem mais fácil para entrar no problema do oligopólio, da determinação de preço e quantidades em mercados concentrados. Bom, aquele modelo do Suisse, Paul Suisse, que é o economista idealizador desse modelo, ele coloca o seguinte: são poucas firmas, né, servindo a muitos consumidores, por isso que ela tem poder de mercado. As empresas produzem produtos diferenciados, tem barreira à entrada. A barreira à entrada caracteriza o oligopólio ou o poder de mercado também, que ela também existe no mercado monopolizado, que é a barreira à entrada, né? As firmas entendem a capacidade de reação dos seus concorrentes, né? E por isso que elas tendem a não mudar muito os preços, por isso que os preços são rígidos. Elas não sabem que o outro vai reagir, então, opa, é melhor ficar aqui para evitar complicações. Pois é. E aí, aquele modelo, ele pode ser melhorado um pouquinho aqui nessa perspectiva gráfica do modelo de Suíça. Aquele modelo inicial, a gente melhora um pouquinho ele aqui para explicar melhor como é que a coisa funciona, né? Então vejamos, aquela mesma empresa azul, a minha empresa azul, né, mantém um preço constante e o outro vai lá, vai mexer. Será que ele mexe? Opa, o cara quer mexer. Bom, quer mexer para onde? Ele vai mexer para baixo. Vamos lá. E aí a gente tem uma demanda de Suíça aqui por trás, né? Tem duas empresas, a azul e a vermelha, e a demanda de Suíça, que é aquela curva que soma as duas curvas nas suas partes elásticas superior e inelástica de outro inferior. Então, elástica da minha empresa, e inelástica da empresa concorrente, né? E aí mexe também nas suas receitas marginais, a receita marginal do mercado, a demanda de Suíça do mercado, né? Que leva em conta as receitas marginais das duas empresas e a definição do custo marginal geral que a gente está vendo aqui. Opa, do custo marginal, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou tentando mostrar. Está vendo que a receita marginal, presta atenção na receita marginal, que é essa linha verde quebradinha aqui, está bem clara, está quebrada. O que vai ficar demonstrado é que o custo marginal, o custo de produzir um pouco mais, nessa parte que está quebrada da receita marginal, ela vai variar ali, não importa, para baixo ou para cima, o preço vai ficar o mesmo. Quer ver? Olha aqui. Aquela demanda verde lá, já mais clara, né? E a receita marginal também ampliada e mais clara, né? Então, o custo marginal nesse trecho, ele não altera o preço e a quantidade. Veja que é um trecho vertical. Então, nesse trecho, a variação do custo marginal não vai alterar o preço. Então, por isso que a gente diz que é rigidez de preço e quantidades, né? Você tem uma variação, mesmo que haja variação de custos, mas a empresa não mexe os seus preços. E isso faz com que, se uma empresa baixar o preço, todas as demais, custo marginal, vão acompanhar. Agora, se ela aumentar o preço, ela vai aumentar sozinha. Por isso que essa parte vermelha da curva é elástica. Certo? Aqui é a parte elástica da curva. Ela aqui é mais inelástica. Se ela baixar preço, todas baixam. Então, termina o preço não mudando. Agora, se aqui aumentar, ela perde mercado. Porque as outras não vão aumentar, vão manter constante. Né? A minha vai manter constante os preços. Estão lembrados? A azul vai manter constante os preços. Os preços não. Então, a outra perde mercado. Então, essa para baixo, todo mundo acompanha, então eu não vou mexer meu preço, eu não vou mexer porque senão eu vou perder, faz com que haja essa noção de preço rígido para baixo. Eu só tenho flutuações de preço
se for para cima, né? Esse é um exemplo importante de oligopólio, né? Então, as firmas acreditam que as outras vão seguir a ela se ela cortar preço. Os lucros são maximizados do mesmo jeito, receita marginal é igual ao custo marginal. A curva de demanda implica que existe uma faixa de mudança, né? Que o custo marginal pode alterar o produto, então aquela faixa ali, se sair daquela faixa, ele altera, mas geralmente não sai, por isso que é rígido. E a empresa não tem incentivo para alterar preço, desde que o custo marginal permaneça naquele intervalo. É o equilíbrio, ok? Com isso a gente dá uma geral mesmo, rápida, na questão do oligopólio. O oligopólio requer um estudo mais específico, a gente vai trabalhar com isso em breve, mas com isso a gente consegue encerrar o curso de economia de empresas e que trouxe vários insights, que trouxe vários comentários, que trouxe várias novidades e muitos conhecimentos novos para quem não entende ou não sabia da possibilidade de formalizar um pouco mais as estratégias e entender o que está por trás de todos os movimentos das empresas quando se trata de preços e quantidades. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Agradeço a todos por acompanhar até aqui e espero vocês no próximo curso. Valeu, até mais. Tchau, tchau.